bem com você? Está começando mais um programa Os Jumps. E para quem não me conhece, meu nome é Aline, sou líder da coluna Daniel e juntamente com a líder Beatriz. Paz e graça, sejam muito bem-vindos mais uma vez no nosso programa. Hoje, com uma participação muito especial, estamos recebendo aqui a nossa apóstola querida, nossa apóstola Vivian. Seja muito bem-vinda, apóstola. Obrigada! É um prazer te receber aqui no nosso programa. Seria melhor ainda se o apóstolo estivesse. A nossa esperança é que os dois participassem, mas o nosso apóstolo está em viagem, está ministrando, levando a palavra do Senhor, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E a nossa apóstola está aqui, representando os dois. Amém? Nós somos muito gratos por vocês que estão aí nos assistindo. E desde já eu gostaria de pedir que você deixasse o seu comentário, a sua mensagem. Pode deixar sugestão de próximo programa, que nós estamos acompanhando todos os comentários, né, Aline? Exatamente. Então, vamos iniciar. Nós vamos fazer um bate-papo muito especial, conhecer um pouquinho da nossa apóstola, da nossa história, da história dela. E eu convido você a participar juntamente conosco. Amém. Mãe, já quero falar para a senhora, conte um pouquinho sobre você. Paz e graça, boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai assistir esse programa depois. É um prazer estar com vocês aqui, com essas meninas lindas que eu amo, participando da coluna Daniel. Sou a apóstola Vivian Rosa, estou aqui representando também nosso apóstolo, meu marido, o apóstolo Mário Alberto, e falar um pouquinho de mim, desde quando? Desde o nascimento. Do nascimento até Bem, hoje. eu nasci dia 7 de novembro, então, por favor, guardem essa data e podem me dar muitos pics, enviar bastante pics para mim. Tenho 44 anos, sou mineira, nasci em Montes Claros, Minas Gerais, uai, muito pão de queijo, brinquei já muito em cima de pé de manga. Muita coisa boa aconteceu na minha vida. Sou filha da Terezinha, meu pai já é falecido, tenho 2 irmãos, sou mãe do Nicolas, mãe do Miguel. Nicolas vai fazer 20 anos, meu Deus! E o Miguel, 13 anos, tem meu enteado, que é como meu filho, o Mário Filho. E estou aqui hoje para falar um pouquinho com você das coisas do reino, do que eu tenho aprendido nesses 30 anos de ministério. E assim como minhas lindas jovens, eu conheci Jesus também na minha juventude, com os meus 17 anos. Amém. Fala um pouquinho pra gente, apóstola, como que foi a experiência da senhora quando a senhora teve um encontro com Jesus, como a senhora teve a certeza no seu coração que era um encontro especial e, a partir dali, como a senhora decidiu servir a Deus? Eu me converti aos meus 17 anos, mas eu passei mais ou menos um ano e meio frequentando a igreja. Eu tinha muito medo, muito receio de assumir esse compromisso com Jesus, de aceitar Ele, porque o que eu acredito é tudo aquilo que nós decidimos na nossa vida é muito importante. Toda decisão que nós tomamos é muito importante. E eu via, né, as pessoas indo para frente, aceitando Jesus. A igreja era uma igreja que trabalhava muito com libertação. E eu me lembro que o pastor tinha muita autoridade, passava pessoas na rua e as pessoas caíam endemoniadas. E eu tinha medo, assim como você jovem, né? Que às vezes a gente apronta, faz coisas escondidas, que os pais não sabem. Eu também tinha receio de ir lá na frente, receber oração. E foi muito engraçado porque eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei drogas, sempre fui uma boa aluna, mas tinha algo lá assim, ó, que tinha um temorzinho, sabe? Uhum. Algo assim, ó, será se eu for lá vai acontecer alguma coisa comigo? E graças a Deus, depois de um ano e pouco, eu resolvi ir lá na frente, aceitei Jesus, recebi oração, não caí, viu? Glória a Deus por isso. E
comecei a minha caminhada com Jesus. A igreja era uma igreja pequena, estava começando. A igreja chamava-se Comunidade Cristã Pentecostal. Hoje é uma igreja muito grande no estado de Minas Gerais, pastor Altemar de Freitas, um homem de Deus. E eu acompanhei esse processo de crescimento, mas aí logo eu já vim morar em São Paulo. Vim cuidar do meu irmão Vitor, que a minha mãe tinha tido e não tinha ninguém. Eu tinha terminado a escolaridade, tinha terminado um relacionamento de alguns anos, devido ao meu ex-namorado não querer um compromisso com Jesus. Então eu rompi esse relacionamento e confesso que hoje, olhando para essa decisão, eu sei que eu fiz a coisa certa. E aí eu vim morar em São Paulo. Estou aqui até hoje. Amém, glória a Deus. E como que a senhora conheceu o nosso apóstolo? Eu tenho essa curiosidade até hoje. Que A gente já contou, já. Já? Ah, então não me recordo. Quando eu vim pra cá, eu conheci o apóstolo. Na verdade, eu conheci ele antes. Sim. Poucas pessoas sabem desse detalhe. Quando eu vim passar férias aqui em São Paulo, eu conheci ele na igreja que ele congregava ou ajudava a pastora Cida. E ele deu um estudo. Quando ele deu esse estudo, eu fiquei assim encantada com a forma dele ensinar. Gente, era muito claro. Lá em Minas não tinha, não era esse método que a igreja usava, né? Era muito oração, muito corinho, igreja pentecostal. E aí eu falei, me chamou a atenção, mas aí depois eu voltei para minha cidade, não tive contato. Eu tenho essa apostila até hoje guardada. E ele era solteiro, eu era solteira. Depois de um tempo, quando eu voltei para cá definitivamente, aí eu o conheci, né? O meu tio congregava junto com ele, o pastor Ivan, que é o pai do pastor Ivan Júnior. E aí nós congregamos um tempo juntos. E eu casei, ele já era casado. E infelizmente eu tive um casamento muito complicado, por escolha errada minha, por decisão minha. Eu costumo dizer que o divórcio, ele começa no namoro. Quando você conhece a pessoa, quando você conhece o caráter da pessoa e você não quer enxergar isso. E eu sofri muito com o meu casamento. Hoje, graças a Deus, eu tenho o Nicolas, que é fruto desse relacionamento, é o amor da minha vida. Quando Deus me deu o Nicolas, foi exatamente para que ele me desse força no momento da separação, para que eu me mantesse de pé, eu me mantesse firme no propósito de Deus. E é por isso que eu tenho muita afinidade assim, com o Nicolas. Foi no meu momento de maior dor que eu encontrei nele, é claro, depois de Deus, força para caminhar, para cuidar dele, para dar tudo que eu podia dar. E nesse meio tempo, né, da separação, eu me separei, ele separou, a igreja acabou, ele passou para frente. E depois de alguns anos a gente se reencontrou e a gente se dava muito bem ministerialmente, né? Espiritualmente nós, como eu posso dizer, alinhávamos os propósitos, a visão. Eu abraçava o ministério. Então eu fui desde membra, cooperadora, diaconisa, missionária, pastora, tudo com ele, com a consagração através das mãos dele. Sim. E aí depois que a gente se encontrou, aí a gente conversou, a gente decidiu se casar e estamos aí firmes e fortes fazendo a obra de Deus. Estou morrendo de saudade. Hoje deu aquele aperto no coração. E ele sabe que... Ele fala que eu sou difícil de falar que eu te amo. Eu falo, eu te amo todo dia, né, amor? Quando eu cuido de você, quando eu falo, você tá bem, precisa de alguma coisa, ele sabe o quanto eu amo. A apóstola comentou aqui sobre o nosso apóstolo, né? Quem escuta o nosso apóstolo realmente se apaixona pela palavra. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a Bíblia, pergunta para o nosso apóstolo, pergunte para a nossa apóstola. Não, para mim não. Eles têm um HD. Eu sou uma segunda opção. Não é possível. São extremamente inteligentes. Amém. É uma referência aqui pra gente. E, apóstola, a senhora comentou sobre o Nicolas, né? É um adolescente, né? Um jovem adolescente. Ele tem apenas 20 anos. Vai fazer 20 Vai anos, fazer, 31 de março. Já tá chegando. E a senhora também comentou do Miguel.
Hoje os dois fazem parte da nossa coluna Daniel. Sim. Então conta um pouquinho pra gente como que é ser mãe e ser líder de um jovem. Eu costumo dizer em casa que em casa quem manda é a mãe. É, Verdade. Né? Então, em casa eu sou mãe, na igreja eu sou a pastora deles, a líder deles. Eu não tenho muita dificuldade com os meus filhos porque eu fiz eles entenderem desde o princípio que a autoridade maior na nossa casa sou eu e meu esposo. Então, quando os filhos entendem isso, eles entendem o que é sim e entendem o que é não. Às vezes eles gostam, às vezes eles não gostam. Mas eles entendem a palavra de honrar pai e mãe, de respeitar pai e mãe, entender os princípios, porque toda mãe e todo pai, o não é um cuidado. Verdade. O não é um ato de amor. O não é para dizer, olha, esse caminho é perigoso. Esse caminho não é para você. Eu já passei por ele. Eu já passei. Ele tá namorando agora, né? Então, às vezes eu vejo algumas situações assim que me lembram o meu namoro, o namoro com o pai dele. Aí eu falo, filho, não é assim, é por esse caminho. A diferença é que esses jovens, né, que vocês têm hoje a partir de 11 anos, eles já têm uma referência espiritual, eles já conhecem Jesus. Então é mais fácil de caminhar no caminho certo. Então, quando eu olho para o Nicolas, quando eu olho para o Miguel, eles não são perfeitos, eu não sou uma mãe perfeita. Em casa tem uma bainha de facão que resolve muita coisa. Não é só oração. A palavra de Deus diz para que nós não podemos tirar o quê? A vara. E a vara tem que ser usada no momento certo, na hora certa. Não todos os dias, não espancar, não ser violento, mas de vez em quando ela sai lá do lugar. De vez em quando eles escondem de mim, sabia? Ah, meu Deus do céu. Eu preciso de uma em casa. Não. Teve uma vez que eles aprontaram de propósito, o Mário Filho e o Nicolas. Meu Deus. E aí, eu e o apóstolo ficamos muito nervosos. E aí, quando eles passam assim do limite, a gente vai pra bainha de facão. E não estava lá no lugar que a gente guardava. Ai, meu Deus. Gente, Foram inteligentes. E aí, às vezes, a gente nem batia neles, assim, a gente só mandava eles cheirar. Ó. Sente o cheirinho, ó. E aí depois que a gente não achava tal, e aí foi acalmando os ânimos, né? Fomos ficando mais calmos. E eles riam, mas eles riam da gente. Aí eles foram lá e mostraram o esconderijo. Ah, Mas ela tá lá até hoje. então... Mãe, como que começou o seu chamado de apóstolo? A partir do momento que nós tínhamos uma denominação, né? Era Mensageiros da Paz, e já fomos Assembleia de Deus, tivemos lá o Deus em Cristo, que nós também fizemos parte, e essa transição, né, vamos dizer, do pentecostal para o apostólico, na vida do apóstolo, automaticamente começou também no meu ministério, começa também em todos que estão à nossa volta e acredita nesse chamado, acredita no apostólico, é diferente, né? Você que já veio de outra igreja, eu que vim de uma igreja bem pentecostal, é muito diferente, a palavra é diferente, o louvor é diferente, a presença é, assim, diferente. É uma coisa que você não precisa gritar, você não precisa pular. Você pula porque você já está cheia, você já está sendo envolvida numa presença surreal, que é a presença de Deus. É verdade. E, apóstola, fala um pouquinho pra gente como que a senhora lidar com a questão da sociedade em geral, essa questão de ser cristã. A apóstola, ela trabalha em salão, então ela lidar com muitas pessoas, Sim. muitas pessoas diferentes, várias mulheres, né, apóstola? Não sei se lá tem de homens também. Pouquíssimos. Mas como que é lidar, né? Muitas das vezes se posicionar como pastora, com coisas que a gente escuta que não condiz com aquilo que a gente concorda. A sociedade hoje em dia é uma sociedade muito, como eu posso dizer, muito cruel conosco. Porque é uma sociedade que
em todo o tempo, ela está descontrolada, né? Você percebe, você que trabalha com o público, percebe o quanto as pessoas estão sem noção, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas são bipolar, as pessoas chegam no local do meu trabalho com muitos problemas. Esses dias uma cliente me enviou um vídeo no Instagram, e aí ela falava assim, você vai fazer minha mão hoje e tal? Sim, aí... Você é com psicólogo ou sem psicóloga? E aí você colocava uma faixa na boca da cliente, não, hoje é sem. Então tá bom, aí só executa o trabalho e pronto. Agora, se for com a psicóloga, aí é mais caro. E muitas vezes eu me sinto assim, eu me sinto uma psicóloga das minhas clientes. São vários assuntos que nós tratamos, assuntos íntimos, assunto de casamentos, assunto de namoros, dos filhos. Tem a questão hoje em dia muito da sexualidade, as meninas com meninas, meninos com meninos, e elas me pedem muita ajuda em relação a isso. Tem muito a questão do marido ser mais grosseiro, sabe? De se passar os anos, a Aline vai casar agora, e o início é muito bom, mas eu costumo dizer que não tão bom, porque você está aprendendo a conviver com alguém que é totalmente diferente de você. O Isaac, ele não vai ser igual sua mãe, né? Porque mima demais. Não vai ser igual seu pai. Características diferentes. Então, eu tenho clientes que estão muito sobrecarregadas do relacionamento. Do casamento, o marido que trabalha demais, chega em casa e cobra demais da esposa. E esse autocuidado é muito importante, né? Tanto um como o outro. Porque nós mulheres estamos com um problema muito sério, pelo menos o que eu acredito nos dias de hoje, né? Nós estamos trabalhando fora, nós estamos cuidando da família, no nosso caso nós temos ministério, nós temos compromisso na igreja, nós temos o nosso chamado, temos a questão pessoal, o nosso cuidado de olhar para nós. Então, isso acaba afetando demais a sociedade. E eu enxergo a mulher como o papel muito importante na sociedade. Se você é uma boa mãe, você vai ter bons filhos. Se você é uma boa esposa, você vai ter um bom marido. Se você é uma boa profissional, o seu local de trabalho muda. Se você é uma boa filha, a sua casa muda. Então, nós temos um compromisso com a sociedade e Deus nos criou para esse papel. E eu acho muito importante. Então, quando as minhas clientes olham para mim, elas enxergam em mim. Muitas nem sabem que eu sou apóstola. Muitas eu não falo dessa questão de religião, a não ser quando o Senhor me permite falar, me cobra alguma coisa, ou eu tenho a oportunidade de falar, porque o salão é da minha mãe, não é meu e ela não é cristã, mas as pessoas, elas pedem muito conselho devido à maneira como elas me enxergam, né? Enxergam uma boa esposa, uma boa filha, uma boa profissional, e sempre dizem que há um brilho diferente. Glória a Deus. E isso é verdade. Ô, mãe, deixa eu te fazer uma outra pergunta agora. Como que você lida com as pessoas dentro da igreja e fora da igreja? Qual que é o mais difícil? Dentro da igreja. Verdade. Porque tem muita gente, né, que tem uma personalidade muito difícil. Porque o que acontece? As pessoas de fora parecem que ouvem mais a gente do que as pessoas de dentro da igreja. Exatamente. Porque o diabo, ele é assim, olha, se você tá lá fora, você tá fazendo o que ele quer. Não é verdade? Você tá pecando, bebendo, fumando, mentindo, indo a lugares que não agrada a Deus. Então, assim, o diabo não tá nem preocupado com as pessoas que estão lá fora. Exatamente. Né? Mas quando você dá um conselho, as pessoas te olham de uma maneira diferente. Né? As pessoas percebem realmente que elas estão erradas. E há muitas pessoas dentro da igreja que não. Você ora, você aconselha, você conversa, você direciona, e parece que entra num ouvido e sai no outro. E aí o que acontece? Então, acaba sendo cansativo. Acaba parecendo que o seu trabalho, a sua oração, a forma como você ensina, como você aconselha, porque não sou eu que faço isso.
Quem está fazendo isso é o Espírito Santo. Ele conhece a sua vida, conhece a vida da Bia, conhece a vida das pessoas que fazem parte da igreja. E quando nós entregamos uma palavra direcionada, é porque Deus conhece a necessidade da igreja, a necessidade da pessoa. Então, eu acredito que hoje, lidar com as pessoas dentro da igreja é mais difícil do que com as de fora. É verdade. E a senhora falou uma coisa muito importante, né? Quando a senhora comenta que poucas pessoas no salão sabem que a senhora é apóstola, pastora, cristã, a senhora tá ministrando na vida delas de boca fechada, né, apóstola? Porque muitas das vezes as pessoas, elas acreditam que ministrar é só pegar a Bíblia, subir em cima do altar e pregar e ensinar a palavra de Deus. E a senhora mostra que não, que ali no nosso dia a dia, no nosso comportamento, as pessoas, elas podem enxergar algo diferente de nós. E isso é muito, muito especial também. Sim, a minha nora trabalhou num açougue, assim, bem próximo, né, de uma cliente minha, e ela sempre falava que a maneira como as pessoas falam de mim, a maneira como as pessoas me olham, é com muito respeito, sabe? E, então, tem barzinhos, tem lanchonetes, tem muitas oficinas de funilaria. Então, nenhum homem me olha sem ser com respeito, sem cumprimentar um bom dia, boa tarde, boa noite, senhora precisa de alguma coisa. Então, a nossa conduta, ela diz mais do que, muitas vezes, o que a gente fala. Isso mesmo. Eu queria aproveitar, apóstola, e queria perguntar para a senhora o seu ponto de vista em relação às roupas. Essa resposta vai mais para as meninas, né? Eu sempre converso e tento me policiar, tanto eu quanto a minha filha, e orientar também as meninas que fazem parte da coluna Daniel em relação às roupas. E o que eu instruo elas é que a gente não pode ser uma coisa dentro da igreja e fora dentro da igreja. Eu costumo dizer que a roupa que eu posso ir trabalhar, eu posso vir pro culto. Sim. A roupa que eu posso, de repente, estar na minha casa, eu posso vir para a igreja, no encontro. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho em relação a roupas, as vestes. O apóstolo vai gostar dessa parte. Porque eu venho de uma cidade, uma terra muito quente. Então, o nosso costume lá, até hoje, é andar de roupas curtas, justas, frescas, porque lá chegava a fazer quase 40 graus. Então, eu brinco que o meu primeiro RG que eu tirei aqui, eu era muito negra. Eu tenho guardado até hoje. E aí, depois de acho que um ano e meio, eu tirei outro, era outra pessoa. O cabelo era sarará, meio loiro, com luzes natural, era horrível. Nossa. Eu costumo dizer que quando a gente olha para as nossas fotos antigas, a gente se sente melhor, não é? Verdade. A gente sempre tá melhor, né, apóstolo? Sempre. E aí, o que acontece? Então, eu usava muita roupa justa. Eu usava saia no joelho, mas eu usava roupa justa. E isso incomodava, assim, algumas pessoas, porque ao ver delas, eu sempre tive um corpo bonito. Então, acabava chamando a atenção. E isso foi difícil, porque eu não enxergava dessa forma. Eu não me sentia sensual ao ponto, porque veio da minha cultura. Entende? Mas o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e eu fui percebendo que eu fazia as pessoas pecarem, né? Quando elas olhavam para aquela cintura de pilão que eu já não tenho mais, para aquela moça bonita, então acabava pecando, desejando. Isso acontece, né? Então a forma como você se veste condiz muito com quem você é, a sua identidade. É claro que a gente não vai andar igual a algumas religiões que tem até véu. Não, né? Verdade. Mas eu acho que uma blusa que você levanta o braço e não mostra a sua barriga, é uma blusa decente. Uma calça que não ajusta as partes íntimas, é uma roupa decente. E hoje em dia nós temos muita opção, né? Verdade. Então, acho que cada uma tem que se olhar no espelho e dizer, Deus está se agradando de mim? E o Espírito Santo cobra. É verdade. Ele cobra. Então, eu não vou vir na igreja com uma blusa com decote, que se eu abaixar assim, às vezes a gente dança, a gente brinca, e aí meus seios vão ficar para fora. Então, pode ser que você não se constranja, mas vai ter a esposa de alguém. Isso já aconteceu na Mensageira, sabia? Teve uma pessoa que não quis mais vir com o marido,
por causa de uma moça que se vestia tão indecente que o marido dela ficava olhando mais para a moça do que cultuando a Deus. Nossa, Então, é muito importante. São detalhes, são coisas que fazem a diferença. na verdade. Qual foi a sua experiência mais marcante, mãe, no seu ministério, no seu chamado? Eita, misericórdia. Muitos. Mais Mas um. eu acho que o meu batismo foi dia 27 de setembro de 2018. Foi o meu batismo. Sim. Como eu demorei muito para aceitar Jesus, então o meu batismo eu queria que fosse rápido e não foi, demorou um pouco. E eu tinha muita vontade de descer nas águas, de me batizar, e lá era no rio, então ai, tinha cada batismo no rio da água vermelha, que olha, pareceu E aí no dia do meu batismo, gente, eu sentia uma coisa tão linda, mas tão linda, tão gostosa. Quando eu entrei na água, todos os obreiros lá, entrava o pastor e entravam todos os obreiros. E todos vestidos de branco. E aí um ia pegando na sua mão e te levando até o pastor. E aí quando ele me batizou, parecia que eu realmente subiu ali uma nova Vivian, uma nova pessoa, uma nova mulher. E aí nas fotos que eu recebi, tinha exatamente isso, uma luz. Vi uma luz, eu não sei onde está essa fotografia, porque ela rodou muito a minha cidade. Então tinha uma luz que ela iluminava bem a minha cabeça quando eu desci no batismo. Uau. Então foi assim, até hoje, quando eu falo, eu me emociono, porque eu falo, eu perdi tanto tempo para aceitar Jesus, e porque eu não fiz isso, né? Porque eu penso demais para fazer as coisas. Eu também demorei, viu, apóstola, pra me batizar. Demorei bastante. Eu sempre fui cristã de berço. E aí, depois que eu vim pra Mensageiros, que eu já era membro há um bom tempo, aí eu acho que eu fiquei membro há uns 5 anos, só participando das colunas. E aí, depois que eu tomei a minha decisão de me batizar. Mas, realmente, depois que a gente se batiza, a gente fala, deveria ter feito antes. É isso mesmo. A decisão deveria ter vindo antes, né, Foi apóstola? maravilhoso. E a gente sente, né, que algo muda a todo instante. E, apóstola, eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente. Nós sabemos que o encontro com Deus, cada um tem um encontro com o Senhor, Sim. né, individual. E eu creio que o encontro que a gente tem com Jesus é o encontro depois de um período de busca, quando você está buscando com seu coração sincero. Fala um pouquinho pra gente o encontro que a senhora teve, e eu queria que a senhora também já aproveitasse e falasse sobre o batismo com o Espírito Santo. Tem muitos jovens que perguntam sobre isso. Quando eu me batizei, né, nas águas, eu já fui batizada com o Espírito Santo. Uau, que lindo! Então foi maravilhoso, assim. Acho que tudo depende do que você tem aqui dentro. Tudo depende do que você guarda aqui dentro. O que você guarda no teu coração é essencial para Deus realizar coisas lindas na sua vida. Verdade. Então, o nosso coração, ele precisa ser muito puro, ele precisa ser muito verdadeiro, ele precisa estar entregue ao que Deus quer fazer. Porque senão a gente vai colocando outras coisas que são prioridades. E a gente acaba não tendo o encontro com Deus. A gente acaba não tendo a intimidade com Deus. Você acaba não orando, não fazendo o seu devocional. E tudo isso são impedimentos para que você não tenha o seu encontro com Deus. É verdade, apóstola. Uau. E o Espírito Santo faz parte disso. Ele não vai habitar em um templo, em um coração que não deseja as coisas de Deus. É verdade. É impossível isso. É impossível. Então, quando você se entrega verdadeiramente, você está dizendo, Espírito Santo pode habitar em mim. E é verdade mesmo. É incrível que quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, a gente tem aquela sensibilidade ao Espírito Santo, como tudo a gente é direcionado para tudo na nossa vida. Uma roupa que a gente veste que não tá legal, você se olha no espelho e algo te incomoda, não tá legal. Né, uma amizade, um caminho errado que você, às vezes, uma decisão que você quer tomar e não é pra tomar.
Eu lembro, a senhora falou do batismo com o Espírito Santo, e como eu sempre fui cristã, né, eu sempre tive muita curiosidade, sempre quis ser muito usada por Deus, né? A gente não sabe o preço que a gente paga. Mas tinha muito medo. Muito medo. Tinha muito medo, tinha muito bloqueio. Foi vencendo tudo isso. Verdade. E eu lembro, apóstola, que eu comecei a orar, e eu também até me emociono quando eu falo disso, porque é uma coisa muito linda. Eu lembro até hoje que eu tava orando, e eu comecei a falar em línguas e eu falei, meu Deus, eu não acredito, é algo muito especial. E assim, não tinha ninguém, eu não tava no meio da igreja, não precisa ninguém estar te vendo. De plateia. Isso, exatamente. É coisa íntima. E eu falei, meu Deus, tô toda arrepiada. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que aconteceu, porque foi ali no simples. Quando eu fui batizada, apóstola, com o Espírito Santo, eu tava voltando de um jantar da casa de uma amiga minha. Teve um culto na minha casa nesse dia e naquele momento, então no momento mais inesperado, mas eu sabia que por trás de tudo aquilo havia uma busca e um coração sincero, como a senhora falou. Exatamente. Então é muito especial mesmo. Por exemplo, a Aline, desde pequenininha, né, Aline? Já se joga no manto. A Aline foi ao contrário, ela teve que se controlar, né? Aprender a se controlar. Porque senão era labalaia de manhã, de tarde, de noite, no banheiro. Mas é porque ela tem um coração entregue, ela tem um coração voltado para Deus, para as coisas do Senhor. Né? E isso, a gente não pode ser nada de mais e nem de menos, né? Porque Deus, ele trabalha na ordem e na decência, né? Na organização das coisas. Por isso que eu acho que às vezes eu tenho muita disciplina. Eu sou muito organizada. Então, porque eu acho que Deus ele fez tão perfeito tudo, desde o princípio. Ele deu voz aonde não existia nada. E por parte ele foi criando cada coisa. Criou o sol, criou a lua, as estrelas. Ele não chegou num dia e falou assim, ó, que haja tudo. Não. Então, eu acho que a nossa juventude de hoje perde muito tempo nas redes sociais, perde muito tempo com coisas erradas e perde muito tempo fazendo coisas que desagradam a Deus. E aí nós estamos tendo uma geração completamente mentirosa e muitos estão dentro da igreja e não têm um coração voltado para Deus. É verdade. E acha que tem obrigação da gente chegar em cima do culto, em cima do altar num culto, e aí você pregar, você cantar, tudo, e eles sentirem a presença de Deus. É um conjunto de coisas. É importante a gente entender isso. Nós precisamos de uma juventude que entenda a verdade da palavra, e é essa palavra que transforma. E a senhora falou também, apóstola, da questão do nem ser de mais e nem ser de menos, né? A senhora usou a questão da Aline, que teve que aprender, e eu que foi ao contrário, tinha muito medo. Sim. E tem essa questão também do equilíbrio, nem tudo, por exemplo, a senhora tem o dom da revelação, mas nem sempre o Senhor vai te mostrar uma visão que é para a senhora entregar para uma pessoa. Sim. Então tem toda essa questão do equilíbrio, de você ter aquela intimidade com Deus e saber, isso você fala, isso você não fala, ter a direção certa, né, apóstola? Com certeza. A senhora tem alguma rotina de oração? Ou você só vai mesmo? Não tenho. Você não tem? Existe uma coisa que eu dificilmente faço, é orar de madrugada. O que eu arrependimento que eu colocar daquele relógio da oração 2:30 da manhã. Gente, nós estamos num relógio de oração. E eu nunca coloco de madrugada. A Tainá que entendeu errado. Que eu falei, ela falou, só falta, acho que o horário das 11:30. Eu falei, põe os apóstolos. E das 14h30, das 2h30 também da manhã. Ah, entendeu que era eu. Eu falei, o apóstolo tá de lá, ele ora, né? Ele falou, não, você que põe, você que vai orar. Brincando comigo. Eu tenho um sério problema em orar de madrugada, porque o meu corpo físico necessita de descanso. Só que, por exemplo, essa madrugada, o Senhor me despertou, era 3:30 da manhã, e eu não conseguia dormir. Eu orei até às 6:30 da manhã. Então, eu orei
Eu orei, fiz uma lista de pessoas que o Senhor foi colocando no meu coração. Inclusive, algumas eu mandei mensagem na madrugada, mandei oração na madrugada. E eu comecei a orar e eu chorava. O Nicolas hoje até mandou mensagem pra mim. Mãe, você tá bem? Que eu já tinha saído pra trabalhar. Ele falou, mãe, você tá bem? Que o Miguel falou que você tava chorando, que ele tinha dormido no sofá. E aí ele foi pra cama. Quando o apóstolo viaja, né? Eles querem dormir comigo. E aí ele veio, eu tava chorando que eu estava orando. Sim. Então, eu não tenho esta rotina de oração. Eu acho que o momento que eu preciso orar, eu oro. O momento que eu preciso ouvir um louvor, eu louvo. Mas eu tenho uma rotina maior com a palavra de Deus. Mas de ficar joelho lá orando, buscando, não. Eu estou o tempo todo conectada com Deus. Seja atendendo uma cliente, seja lavando uma louça, lavando uma roupa. Eu gosto muito desse contato, essa conexão com o Pai. Amém, glória a Deus. Apóstolo, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, pode fazer resumidamente, um pouquinho do nosso apóstolo. Quem é o Mário Alberto? Conta um pouquinho da história dele. Ai, eu vou chorar desse jeito. Logo hoje que o coração tá mais sensível. O apóstolo Mário, ele é um dos homens mais extraordinários que eu conheço. Pela fé dele, que assim, tem coisas que ele faz que eu tenho vontade de cortar o pescoço dele. E as coisas dão certo. Porque ele tem uma fé, ele crê tanto em Deus, e eu sempre digo isso para as pessoas, né? Ele dentro de casa, ele é um homem que ora. Ele é um homem que tem uma rotina com a palavra de Deus extraordinária. Ele lê 2 livros em uma semana. Ele tem o seu tempo com Deus, a sua comunhão com Deus. É extraordinário. E a quantidade de pessoas que o procuram para conselho, para oração, para tudo. Mas o Mário Alberto, meu esposo, é um homem sensível. É um homem que... Uma manteiga derretida. Não, manteiga, mas ele sente necessidade da gente estar junto. Ontem de manhã, hoje de manhã eu estava fazendo caminhada. E ele lá são 4 horas de diferença, né? E aí ele acordou e ele mandou, meu amor, traz um café pra mim. Porque às vezes em casa, ele acordava, ficava naquela, amor, traz um café pra mim. E eu ia lá e levava o café, ou o Miguel levava o café. E aí, às vezes, eu deitava no peito dele, a gente ficava conversando. Era um momento nosso, assim, de conversar, porque a gente tem muito diálogo. Eu acho que isso é muito importante no relacionamento. A gente conversa bastante. Há uma amizade, sabe? Há algo, assim, especial quando a gente fala sobre todos os tipos de assuntos. Então, o Mário Alberto é um homem de Deus, é um ótimo pai, tem melhorado a cada dia o seu posicionamento diante das nossas conversas, daquilo que a gente compartilha, da necessidade que a gente tem de entender um ao outro e o meu pensamento e o pensamento dele, a gente alinhar diante do propósito que Deus tem. E ele é um homem muito corajoso, um homem valente, um homem forte. E eu acho que Deus tem um propósito muito grande, porque não é qualquer pessoa que faria o que ele faz. Não é qualquer pessoa que não abandonaria, né? Mas deixaria a família para ficar 3, 4 meses viajando em prol do reino, em prol de vidas, em prol de abrir igrejas, porque ele sabe que a recompensa não é aqui, a recompensa é no céu. Verdade. Mas ele está disponível, sempre esteve disponível. E acho que o maior peso em tudo isso é nos deixar aqui e ficar lá tanto tempo. É verdade. E quem conhece o apóstolo sabe que tudo que a apóstola está falando é verdade. Eu que estou no ministério há quase 9 anos, vou fazer agora em novembro 9 anos de mensageiros. Eu já vi diversas vezes o apóstolo, a apóstola, muitas das vezes tirar deles e entregar aqui na igreja. E não é puxação de saco, tá, gente? É uma verdade, é uma realidade que a gente vive aqui. E muitas das vezes, infelizmente, em outras igrejas a gente acaba não acompanhando, não vendo essas coisas acontecerem. Por isso que eu acho
talvez eu esteja errada, mas por isso que eu acredito, apóstola, que alguns ministérios, eles não prosperam, eles não crescem, por falta dos pastores, das pessoas que estão à frente, às vezes não se dedicar, entende? Então, nós vemos isso em vocês, o quanto vocês vivem pela igreja de verdade mesmo, né? O quanto vocês desmarcam um compromisso para estarem aqui, o quanto muitas das vezes tira da onde não tem para colocar dentro da igreja, né? Então a gente tem vocês como uma referência justamente por isso, porque vocês são de verdade e a gente acompanha a vida de vocês, né? Acho que o que a gente prega, a gente tem que viver, né? A palavra de Deus já nos ensina isso. Não adianta eu ensinar a falar com vocês sobre oração e eu não orar. Não adianta eu falar com vocês sobre dízimo e eu não dizimar. Não adianta eu falar com vocês sobre ser uma boa mãe e eu não ser uma boa mãe. Então, tudo começa na gente. Não precisa ser de verdade, porque senão Deus desmascara. É verdade. A máscara um dia cai e é por isso que nós estamos tendo tantos problemas no meio religioso, no meio cristão, de pessoas que, infelizmente, com o decorrer do tempo, acabou deixou de ser de verdade. A essência não pode mudar. É verdade, apóstola. Bom, eu vou passar já para a líder Aline fazer mais uma pergunta, mas eu quero aproveitar e te pedir, você que está acompanhando, que acompanhou a gente até aqui, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, curta, deixe temas que você gostaria de ver aqui no nosso programa. É muito especial a sua participação. Mãe, qual conselho você daria para um jovem que está afastado e para esse jovem chegar até a igreja e sentir verdadeiramente o amor de Cristo? Olha, eu vou ser muito sincera. Eu não sei como alguém que conhece Jesus consegue desviar. Eu acho que todo desviado nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Porque é impossível a gente viver sem esse amor quando a gente realmente conhece Ele. Então, eles precisam realmente ter um encontro com Deus. Porque quem tem um encontro com Deus não se desvia. Quem conhece esse amor de Jesus não abandona. Quem conhece e vive as experiências espirituais que nós temos vivido, sabe que isso é inegociável. Não existe outro caminho, não existe outra forma de você ser feliz. Porque com esta presença, com este encontro, com este amor, você pode estar com problema financeiro, você pode estar com problema no seu relacionamento, você pode estar passando por qual for a necessidade, mas há uma alegria e uma paz em você que é inexplicável. É verdade. Que é inexplicável. Então, se há algum jovem que está desviado, se há algum jovem que está afastado, eu te convido a conhecer Jesus de verdade. Eu te convido a ter um encontro de verdade com Jesus. E você pode ter vindo aqui nos nossos encontros, nos nossos momentos. Saiba que vai ser especial e você vai conhecer esse Jesus que a gente está falando. Porque quem conhece, jamais deixa ele. É verdade. Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor, Ele... É muito verdade isso que a senhora falou, apóstola. Quando a gente tem um encontro com Deus, nada pode estar o mundo desmoronando, aí a gente tá bem, né? Eu passei por muitos processos na minha vida difícil, desde a minha conversão, porque não é fácil, né? Eu sempre tive problemas dentro da minha casa. Eu venho de uma família de muito alcoolismo, muita briga, muita. Mas nada disso veio na minha identidade, porque eu entendi que eu não queria que ela fizesse parte da minha vida. Passei pelo processo de divórcio, eu passei por situações em que as pessoas me julgaram por causa disso, me criticaram por causa disso, me abandonaram por causa disso. Mas Jesus nunca me abandonou. E por que eu vou abandonar Ele? Verdade. Né? Ele nunca deixou de me dar um abraço quando eu precisava, nunca deixou de me dar uma palavra quando eu precisava, nunca deixou de mandar um recurso financeiro quando eu precisei.
Nunca, nunca, nunca. Então, quem sou eu para dizer para alguém que se desviou por algum motivo fútil, é porque você ainda não conheceu Jesus. Então, independente dos problemas que a gente passa, a gente sempre tem o apoio do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Ai, mãe, fazer a última pergunta, que eu tô com essa pergunta no meu coração. Qual que foi a sua experiência com o pai que mais marcou vocês? Assim, dentro da igreja, questão financeira... É melhor nem falar nessa parte. Falando da financeira do povo. Ai, a financeira tem muitos testemunhos, né? Muitos testemunhos. Mas eu acho que as pessoas não entendem muito essa questão financeira. É só quem entrega, quem dá, quem vive é que compreende. Às vezes as pessoas acham que a gente pede dízimo, pede uma oferta, ou você dá um carro, é porque você está pensando no bem material. Não é. Estou pensando no bem financeiro das pessoas para que elas possam entender que há um Deus que cuida da gente. E muitas vezes essa entrega, você está dizendo assim para Deus, olha, eu confio em Ti, eu não preciso disso. A igreja precisa, porque há aluguel, água, luz, despesa, pessoas que a gente ajuda. Como que a igreja vai crescer e expandir sem dinheiro? Mas uma das maiores experiências que eu tenho com o apóstolo espiritual foi numa CAP que nós tivemos. Ainda era CAP, não era CAP, era Cumbre, lá na igreja antiga. Não sei se vocês lembram que as crianças ficavam no chão cheias do Espírito Santo. Foi uma noite assim incrível. O final dessa cumbre foi extraordinário, que as crianças ficavam no chão cheias do Espírito Santo, chorando, os jovens, todo mundo que estava na igreja. Nós tivemos que tirar as cadeiras da igreja, recolher elas, porque foi um mover, foi algo assim. E eu olhava para ele e a gente se abraçava e a gente dizia assim, não é nada sobre nós, é sobre Deus, é sobre o Espírito Santo, é sobre o que Ele faz e o que Ele pode manifestar, e nós somos apenas instrumentos. Então, ali a gente não estava brincando, ali foi um mover que contaminou, assim, encheu todas as pessoas que estavam ali. O ambiente foi sobrenatural. Glória a Deus, aleluias. Realmente é sobrenatural a presença do Senhor, né, apóstola? E eu gostaria, apóstola, que a senhora desse um conselho para o jovem que vai estar nos assistindo, que a senhora... Bainha de facão. O melhor conselho. Mãe, pai, precisar de uma bainha de facão, pode me convidar para ir lá na sua casa. Eu gostaria que a senhora desse um conselho para eles, porque hoje, às vezes, eles podem olhar para mim, para a senhora, mas, né, achar que a gente é velha, que isso, aquilo, e não. Nós também já tivemos a idade dele. Como a senhora falou, nós sabemos o caminho, muitas das vezes, que não é um caminho bom, que é um caminho que vai trazer dor para aquele jovem. Então, eu gostaria que a senhora pedisse, falasse, desse um conselho para eles e deixasse uma palavra ao coração daqueles que vão assistir, daqueles que estão nos acompanhando. E eu reforço a você, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Quero muitos comentários, hein? Nós queremos! Eu gostaria de aproveitar também e convidar você para participar dos nossos cultos. Nós temos cultos todas as quintas e domingo. As quintas é às 19h50 e aos domingos às 18 horas, o nosso culto da família. Nós também temos nossos encontros de jovens, encontros de mulheres, de homens. Então, entre nas nossas redes sociais, vai estar na descrição do vídeo. Entre, acompanhe lá, tem todos os horários, tudo certinho. E pode deixar aqui nos comentários a próxima sugestão de vídeo, uma pessoa que você gostaria que nós trouxéssemos aqui. E nós estamos aqui acompanhando e muito feliz por essa oportunidade, por estar aqui. Mais uma vez agradecer a apóstola Vívia, que a gente sempre fala nos vídeos, e hoje vocês estão conhecendo ela. Em breve vão conhecer o nosso apóstolo Mário também. Então, desde já, apóstola,
Desde já agradecer, apóstola, pela sua presença e dizer que a senhora é uma referência para a minha vida, uma referência para essa igreja, para a nossa coluna, e que a senhora continue com essa garra, sendo guiada sempre, sempre, sempre pelo Senhor, pelo Espírito Santo, porque nós sabemos que se não for Ele na vida da senhora, nas nossas vidas, nós de fato não conseguimos. Então, obrigada pela disponibilidade, por compartilhar muita coisa com a gente que a gente não sabia, muita experiência, e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém, assim seja. O meu conselho vai dentro da palavra Salmos 119, capítulo 119, versículo 9, que diz assim: Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Salmo 119, do 9 ao 15. Acho que ele diz tudo que nós compartilhamos neste momento, neste programa tão lindo da coluna Daniel. E vai para você, jovem, como manter pura a sua conduta. Só existe uma maneira: aprendendo, acreditando e enchendo o teu coração da palavra de Deus. Com isso, você vai entender que esta palavra aqui é que te transforma, te liberta, te cura, te salva de todos os maus que existem hoje na terra. E aí você vai entender que o teu coração, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Se você estiver com a palavra de Deus e cheio do Espírito Santo, fica tranquilo, em paz, porque pode vir a tempestade que for, Deus vai estar com você, Cristo vai estar com você e você não vai se desviar, porque você vai saber a sua identidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom, vamos encerrar por aqui, mas antes eu gostaria de fazer um desafio com a apóstola Vivian. Eu queria que a senhora falasse um nome pra gente, a próxima pessoa que deve ser convidada para esse programa. E já aproveitando, a senhora pode finalizar com uma oração para abençoar aqueles que estão assistindo a gente. Amém, amém. Gente... É assim, gente, a gente pega de surpresa mesmo. Eu como assisti o outro programa, então eu vi lá que tem isso no final. Então fiquei bem esperta. Eu vou colocar um casal, pode ser? Pode. Eu quero desafiar os pastores Daiane e Marcelo. Uau! Porque legal. Eles fazem parte da história da juventude da nossa Verdade. igreja, acompanhou bastante esse processo. E eles são um casal que namoraram, noivaram e casaram aqui na Mensageiros. Sim, verdade. Então eu acho que eles têm algo de Deus aí, de testemunho, nesse processo, até eles chegarem até aqui, até se tornarem pastores desta igreja, para nos contar, para compartilhar com a gente. Ela vai querer me matar. Ele, então, nem se fala. Vai Mas, ser bênção, vai não ser tô bênção. nem preocupada. Vai ser bênção, em nome Vai de ser uma Jesus. bênção, viu? Então, ó, fica o convite, pastores, pastora Daiane, pastor Marcelo, próximo programa aqui com a gente, em nome de Jesus. Aí. Amém? A senhora ora para Oro. finalizar, apóstola? Pai, eu quero te agradecer por este programa, pela vida da Bia, pela vida da Aline, pela vida do Gabriel, que está aqui trabalhando nos bastidores. Agradecer a Ti pela oportunidade de mais uma vez compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida.
Te agradeço pela vida do meu esposo, dos meus filhos. Te agradeço pelo teu cuidado e te peço, Pai, para que o Senhor possa alcançar todos os jovens que vão assistir esse programa, que o teu Espírito Santo possa trabalhar, que tudo aquilo que foi falado através das nossas vidas, tudo aquilo que nós vivemos, possa tocar no coração de cada um deles e eles possam ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Que esta palavra do livro de Salmo 119, 9, possa ficar guardada no coração de cada um e eles possam se lembrar que é a tua palavra que nos edifica, que prepara o nosso coração para sermos cheios do teu Espírito Santo. Então eu quero te pedir, Jesus, trabalhe e trabalhe para que nossa juventude se torne uma juventude que dê honra ao Senhor, que não te envergonhe, que não te entristeça, mas que seja uma juventude que honre o teu nome, que louve o teu nome, que te exalte aonde eles estiverem. Assim eu declaro e abençoo este programa, a vida dessas líderes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Tchau, gente. gente. Tchau. Beijo, gente. Foi um prazer. Deus abençoe.